Muito bem, gente. Voltando aí à nossa série de mensagens de 5 minutos, estou falando sobre navegar pela tempestade. Essa é a palavra profética que Deus colocou no meu coração através de um texto de Marcos, capítulo 4, justamente em dezembro, como uma baliza para nós. E Deus está dando um recado muito maravilhoso. E nos vídeos anteriores eu falei sobre isso, sobre essa questão de nós passarmos para outra margem, como Jesus disse nessa passagem. Mas se levanta grande temporal e os discípulos ficam meio perdidos e Jesus, você não vai fazer nada, como é que é e tal. E nós sabemos lá que Jesus então ele repreende a tempestade e tudo fica normal novamente, mas ele também passa para os discípulos isso, ele cobra dos discípulos um posicionamento de fé. Então, já disse várias coisas, e eu considerei aqui no último vídeo, só voltando a te relembrar, algo bem especial para você entender. Não considere de crédito as coisas ou as tempestades do lado de fora que estão dizendo para você que interagem dessa maneira, te intimidando, daqui você não passa, a tua vida acabou e esse propósito não vai ser cumprido. Então, não considere, porque Moisés não considerou, quem mais? Abraão não considerou, Davi ficou embolado um tempo, mas Deus ele sempre cumpre quando a gente abre o nosso coração sobre isso aí. É interessante nessa passagem de Marcos capítulo 4, você pode ao longo dessa série ler em casa. O Espírito Santo vai falar alto para você. Dos versos número 35 ao 41, eu achei mais 3 referências sobre essa questão Jesus, os discípulos e o barco. Interessante, mais 3 referências. Essa é uma delas. Existem mais 2, onde há o conteúdo de discípulos, Jesus e barco. E é super interessante que uma delas acontece em Lucas capítulo 5, onde Jesus pede para Pedro voltar ao mar para pescar, no barco. E a outra acontece em Mateus 14, quando os discípulos estão no barco, Jesus vem andando sobre as águas, e Pedro, como é que é? É você mesmo e tal? Se é você, me manda ter uma palavra para eu ter contigo e tal. E Jesus, vem! E aí, então, a gente sabe que Pedro botou o pé para fora, e ele andou. O que eu achei interessante nessa composição de Jesus, os discípulos e barcos, gente, é essa conclusão interessante de que todas elas, Jesus, ele não só ele dá um comando, ele pede um posicionamento de fé, mas existe o posicionamento de fé nas 3. Para que Pedro possa voltar a pescar, ele diz, sobre a tua palavra eu lançarei. Então ele se posicionou com a palavra. Isso é fé. Ele creu naquela palavra e foi. Quando Jesus dizia, vem para andar sobre os mares, ele acreditou para andar sobre o mar, Ele creu naquela palavra. Então ele botou o pé para fora e andou, mesmo que depois ele tenha caído na sua fé. Interessante. E nessa passagem, Jesus cobra, cadê a fé de vocês? Cadê o posicionamento? Isso chegou a uma conclusão legal para mim, eu quero passar isso para você, que se Jesus repreendesse a tempestade na condição de Deus e não na condição de homem, ele não poderia cobrar dos discípulos um posicionamento de fé diante da mesma tempestade. O que Jesus então cobraria fé dos discípulos se ele resolveu aquela condição de tempestade na condição de Deus, na sua divindade? Para pensar, nós temos que pensar com a palavra. Muito interessante. Em João capítulo 14, verso 12, sabia? Jesus disse assim, obras maiores vocês farão do que eu faço. Interessante, hein? Então o que Jesus fez, ele fez como homem cheio do Espírito Santo. É por isso que então ele cobra dos discípulos um posicionamento. Então quando ele me cobra um posicionamento de fé, eu quero te falar, e você também, é porque nós podemos nos posicionar. Ele não vai me pedir nada que eu não possa. Esse é que é o detalhe. Diante daquilo que a gente ouve dele, nós temos que escolher. Ou nós vamos nos posicionar com o que ele pede, ou não vamos a lugar nenhum. Então eu quero te falar que o nível de consciência de Jesus, homem, de quem ele era, do propósito de Deus na sua vida, o fez responder em fé. Diante daquela tempestade, ele sabia que precisava ir para o outro lado, ele sabia que ele estava em missão, que havia um propósito, e realmente havia um propósito do outro lado. Ele chega na terra de uma rapaziada lá, e ele liberta 2 pessoas que estavam endemoniadas e tal, e Jesus já sabia.
Então ele responde na condição de homem, ele sabia que tinha. Jesus tinha muita segurança na sua chamada, em quem ele era, né, na missão que ele tinha sobre a face da terra. Jesus era seguro da sua identidade. E esse é um grande detalhe importante nisso que a gente está conversando, em 12 capítulos, que nós caminharmos com Deus, andarmos e navegarmos pela tempestade, a necessidade de nós levantarmos a nossa identidade, de entendermos quem nós somos. Cara, você não é mais um na multidão. Se você é um cristão, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você não é qualquer pessoa, você não é um troço por aí. Você não tá largado, desassistido. Nós somos corpo de Cristo, nós estamos inseridos nele. Então, se ele tem um propósito, mais ainda nós, porque nós estamos nele. Então, isso tem que ser levantado. Tem que haver uma segurança dentro de mim e de você a respeito da nossa identidade. E nós vamos comentar no próximo capítulo exatamente isso. Essa segurança que Davi tinha. E eu vou mostrar isso para vocês de uma maneira bem especial. Isso aí vai te ajudar a você a entender, ok? Legal. Dá uma curtida aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixa um comentário, porque isso é importante para todos nós. Um abraço, a gente se vê.